Agora vamos chegar, o senhor está falando de mudança de língua, de acordo de 43, aí teve um recente agora que aboliram o trema. A língua é viva, que o senhor já exemplificou. E como é que o senhor analisa essa alteração por questão de gênero, que aí o caso mais, assim, que eu vejo mais específico é o todes, e aí vai menines, que querem criar um gênero neutro. O senhor, como professor de português, com especialização em linguística, que conhece de todo o histórico desses acordos ortográficos, como o senhor vê este movimento, para não carregar em tintas, para não soar preconceituoso nem nada. Como o senhor vê esse movimento? Bom, primeiro vamos separar acordo ortográfico da sua pergunta. Acordos ortográficos, né, o primeiro foi em 43, o segundo em 71 e esse último em 2007, se não me falha a memória, ele visa uniformizar a forma de escrever, para que o português do Brasil, norte a sul, português de Portugal, Angola, cada um fale como quiser, mas tem uma escrita comum. Isso acontece com o inglês. Né? O inglês que é falado na Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, África do Sul, tem sotaques diferentes, entendeu? Mas procura uma escrita comum, até para facilitar, né, publicações e tudo mais. Então, isso aí é regulado externamente. Agora, regra de concordância, regência, colocação de pronomes, etc., etc., isso é um fenômeno interno da língua. Então, quando eu pergunto sobre a história do gênero, sem querer entrar na discussão político-ideológica do caso, tá? É linguística, a nossa discussão é apenas linguística. Então, primeira coisa, não é uma questão de, digamos, ser a favor ou contra. A minha posição é simples, eu não acredito. Por quê? Porque é uma imposição externa. Como a língua é um fenômeno natural, se hoje nós falamos o português que falamos, ele veio até agora naturalmente, não foi imposição externa, entendeu? Nós não passamos no Brasil a falar diferentemente de Portugal porque alguém nos impôs isso. Eu sempre gosto de dar exemplo do Esperanto. Quando eu fiz faculdade, eu cheguei a fazer curso de Esperanto, porque quando me ensinaram alguma coisa, eu achei aquilo lindo de morrer, maravilha, língua universal, todo mundo vai falar igual, que maravilha. Vão acabar as guerras na minha cabeça infantil. Né? Cadê o Esperanto? E por que não pegou? Era simplificado, inclusive, não tinha esse complicado que a gente fala hoje na língua portuguesa, além do francês, italiano e tudo mais. Por quê? Porque era externo, não era a língua natural de um povo, de uma nação. Né? Ora, bolas, o latim foi imposto às várias nações dominadas pelos romanos, e depois que o império se fragmentou, ele passou a ser usado livremente, e com o passar do tempo resultou em línguas diferentes. Estou falando das neolatinas só. Português, inglês, francês, rumeno, né, italiano, e outros mais, né, catalão. Bom, o fato é que essa proposta ela é externa, então eu não acredito nela, não vai se impor. Entendeu? Não é um problema de ser a favor ou contra. Tá? E além de tudo, e aí entra o aspecto linguístico, viu, André? Há um desconhecimento aí. Gênero não é sexo. Entendeu? Eu costumo dizer que anjo tem gênero, mas não tem sexo. A gente sabe, anjo não tem sexo, mas tem gênero, é o anjo, é masculino. Agora, o fato de ser masculino não é machismo da língua. Está me entendendo? E outra coisa, o gênero neutro havia no latim. E existem outras línguas, o alemão tem, o inglês tem, o japonês tem, o próprio português ainda tem resquício. Se você for lá nos demonstrativos, este, esse e aquele são masculinos, essa e aquela são femininos, isto, isso e aquilo são neutros. Então existe o neutro na nossa vida. Agora, o que pouca gente sabe é o seguinte, o que caracteriza o gênero é a desinência. Então, por exemplo, eu sei que portas, livros e janelas estão no plural por causa da marca, do S. E eu sei que livro, janela e porta estão no singular pela ausência da marca do plural. A palavra feminina tem como marca básica o A. Menina, aluna. Mas pode ser Ina, Isa, Tris, né? Tem variantes. Perfeito? Sim. Agora, como é que eu sei que espanhol e escritor são masculinos? Pela ausência da marca do feminino. Então veja você, na língua portuguesa, a ausência da marca do plural caracteriza o singular. A ausência da marca do feminino caracteriza o masculino. É por isso que as formas neutras correspondem às formas do masculino. Entende?
Quando eu digo todos aqui presentes, eu não estou excluindo as mulheres, pelo amor de Deus. Agora, por que é o masculino? Porque foi o hábito que se criou. Foi o hábito que se criou, só isso. Sei lá atrás foi machismo. Pode ter sido, mas não vai ser uma imposição agora que vai mudar isso aí. Mas não muda mesmo, não acredito nisso. Não acredito. Estamos entendendo? É uma questão de fé. Tá? Por quê? Porque não é um movimento interno da própria língua. Se isso fosse natural, eu até acredito. Agora, por imposição, por lei, não vai pegar, vira chacota, inclusive. Né? Eu já vi livros didáticos, teve uma escola no Rio de Janeiro que tentou dizer agora a partir vai ser assim, os pais começaram a tirar os filhos da escola. Entendeu? Dizem, eu não sei se é verdade, que teve alunos no Enem fazendo redação inteirinha, né, usando já o gênero neutro. No mínimo perderam uns 200 pontos do item lá da competência do domínio da norma culta. Né? No mínimo. Quer dizer, 1/5 da redação já se perdeu aí. Né? Então, eu não vejo isso aí como uma solução, nem é. Entre nós, então é isso que vai tirar da pessoa o machismo. O cara que é machista, o cara que é racista, o cara que é preconceituoso, tá? Não vai ser esse tipo de regra que vai mudar a cabeça dele. Mas não vai mesmo, ao contrário, às vezes até acelera, porque vira chacota. Entendeu? Então tem que tomar um cuidado danado para não exagerarmos na dose. Tá? Então, nesse caso aí, sinto muito aqueles que defendem a ideia, eu não acredito. Repito, eu não acredito. Não acredito para conhecimentos linguísticos. Só mais uma coisinha que eu esqueci. Adjetivos, eles concordam com substantivo em gênero e número. Se a mesa é uma palavra feminina, ela é bonita, ela é quadrada. Concordância de gênero. Tá? A pessoa é rápida. Isso é um adjetivo. Qualifica a pessoa, que é uma palavra feminina. Embora a pessoa possa ser homem, mas é uma palavra do gênero feminino. A criança está agitada. Criança é uma palavra feminina, embora possa ser menino. Certo? Adjetivo concorda em gênero com o substantivo que se refere. Advérbio é neutro. Advérbio, aquilo que vem junto do verbo. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho ideias claras. Isso é um adjetivo que concorda com as minhas ideias, que é uma palavra feminina e está no plural. Mas eu falo claro, você fala claro, nós falamos claro e ela também fala claro. E não clara. Porque ela fala claramente, isso é advérbio. E o claro, sim, nesse caso, não tem plural nem feminino. É neutro. Advérbio é neutro. É masculino. Não é masculino, isso é ignorância, é neutro. Advérbio não tem gênero. Mas ele fica no masculino. Ela está muito cansada. Por que não é muito cansada? Porque ninguém fala assim. Mas se falar... bom, aí é outra história. Porque a regra, ela sai de dentro da língua. Né? O gramático, ele não bola a regra para você ser obrigado a seguir. Ele vê o uso, observa o uso da maioria e, a partir daí, ele tira uma regra. E é por isso que a língua é viva. Uma regra de concordância hoje pode ser diferente do passado. Eu me lembro que eu aprendi que se eu disser a maioria das pessoas, eu sou obrigado a dizer que a maioria das pessoas saiu no singular, porque a maioria é singular. Mas hoje, várias gramáticas aceitam a maioria das pessoas saíram. Estão sim, insatisfeitas, que chamam de concordância atrativa, entende? Porque o uso consagrou. E quando eu falo uso, eu não estou falando uso daqueles que preconceituosamente se referiram aí, né? Se referindo à garotada, a determinadas representatividades das periferias, isso é coisa que me incomoda. Na verdade, todos nós. Eu canso de ver as pessoas usando esse tipo de concordância, entendeu? Então, é possível que a gente tenha 1000 exemplos aqui, né? Só para dar um exemplo de preposição, né? O verbo implicar, no sentido de ocasionar, né? Eu ensinei a vida inteira que implicar é um verbo transitivo direto. Isso implica trabalhos forçados, isso implica recompensa, isso implica, digamos, seria uma recompensa, o que for. Agora, se você pegar hoje, até no meio jurídico, onde eles geralmente são mais conservadores, estão cansados de ver, isso implica em pagamento extra, isso implica em recurso. Quer dizer, apareceu um em aí, não sabe Deus de onde. De onde sim, eu sei. Nós falamos, nós passamos a botar um em aí. E aí o que nos cabe? Qual é o pecado disso aí? Se está consagrado. Mas antigamente, tudo bem. Se você quer usar a forma tradicional, não põe o em. Mas se você quer usar uma forma mais atualizada, e que não tem nada a ver com gíria, palavrão, coisa preconceituosa, não vejo pecado nenhum em usar. Tá? Isso daí não me incomoda.